Olá, tudo bem? Nessa aula vamos fazer um esfumado e para iniciar o esfumado vamos colocar um pouquinho de pó solto próximo ao tom da pele dela, observem bem, tá? Para não gerar contraste e não acinzentar. Então eu aplico um pó solto, esse é o da Boca Rosa, tá bom? Mármore 3, porque a pele já está pronta, então se cair alguma coisinha na pele, alguma manchinha do pó, da sombra, a gente consegue tirar, tá bom? Então, vou começar aplicando um lápis preto na linha d'água. Esse lápis é o da Naty Capello, é um lápis em gel, mas você pode substituir com delineador em gel também. O delineador em gel, ele tem que estar na consistência mais macia, tá? Porque geralmente, dependendo da marca e como você manuseia, guardar o delineador em gel, ele fica ressecado. Então, se for necessário, aplique um pouquinho de diluidor no seu delineador em gel, tá? Agora eu venho com um pincel bem pequeno, de precisão, e ali eu esfumo esse lápis preto, tá? Venho com o pincelzinho da Macrylan W907 e ali eu vou intensificando o esfumado inferior com esse pincelzinho. Eu venho com a sombra, uma sombra verde bem escura. É interessante escolher uma sombra bem escura, porque a gente aplicou um preto. Então, se você vir com uma sombra clara, vai gerar contraste, tá bom? A gente não vai conseguir uma transição do preto com essa sombra clara. Então, por isso tem que ser uma sombra um pouquinho mais clara que o preto. Tá bom? Tem que ser uma cor bem intensa. Aqui eu escolhi um verde, mas pode ser marrom, não tem problema nenhum ser marrom. Aqui vai ser um esfumado mais colorido. Com um pincelzinho de esfumar pequenininho, como vocês podem ver, tá? Ver a característica do pincel, o tamanho dele, ver o que você tem aí que seja próximo. Sempre pede para ela estar olhando lá para cima, porque isso facilita também na hora de você fazer o esfumado. Volto e aplico mais um pouquinho dando batidinhas. A cor verde é um verde bem escuro da paleta da Carnival, tá? Mas lembrando que você pode substituir as cores, respeitando somente a intensidade das cores. Deu para compreender? Então, se eu estou utilizando um verde escuro, você pode substituir por um marrom escuro, por um roxo escuro, por um azul escuro, sempre respeitando a intensidade das cores, que tem que ser próxima ao preto. É uma cor. Por que a cor é escura? Porque ela já tem uma adição de preto. Então, tem que ser na mesma família ali tem que ser escuro, tá bom? Então, agora vamos fazer o esfumado da pálpebra. Eu venho com uma sombra líquida, amarelo. Não me lembro a marca, mas é um amarelo. O amarelo da sombra líquida da marca da Bruna Tavares, tá? Que é o BT Velvet, ele é bem claro. Esse amarelo ele é mais escuro. Se eu não me engano, é da marca SP Colors. Eu aplico no comecinho dos olhos, porque eu estou aplicando o amarelo, tá? O amarelo, essa sombra, ele já vai servir como um prime e vai intensificar as cores e também vai intensificar a cor amarela. A cor amarela é muito difícil a gente conseguir que ela pigmente na pele negra. Então, se você quer utilizar um esfumado que ele tenha amarelo no cantinho interno, enfim, você precisa vir com algum produto antes de você aplicar essa sombra amarela. Então, no caso, pode ser até aquela paleta da iMagic, se você tiver, que já tem uma corzinha amarela, tá? Pode ser, se você tiver Clau, se você tiver um PT Velvet amarelo, você pode também utilizar aquele corretor de subtom da Dalla, que é amarelo, só espera secar bem, tá? E agora eu venho com o pincel língua de gato. Por que eu tô usando o pincel língua de gato? Eu falei para vocês que o amarelo é muito difícil pigmentar, para ele ficar bem amarelo.
Então, quando a gente aplica dando batidinhas com o pincel língua de gato, a gente consegue uma cobertura maior, mais alta para esse amarelo, tá? Então, a gente aplica tudo que você quer que fica forte, você vai aplicar com o pincel língua de gato. E até a metade do olhinho, igual eu mostrei aqui no pincel para vocês, a gente vai utilizar essa cor. Tá? Depois a gente vai vir com outro pincelzinho e a gente esfuma mais pra frente. A minha intenção agora é pigmentar essa sombra amarela. Você pode substituir as cores, tá? Pode utilizar qualquer cor, rosé, pode utilizar lilás, respeitando sempre o que? A intensidade das cores. Agora eu tô vindo com uma sombra que é um marrom, mais alaranjado, tá? Como vocês podem ver. Então, ele é mais alaranjado e isso vai trazer uma transição mais fácil para o meu esfumado. Depois a gente vai esfumar melhor essa transição. Então, eu aplico ali, ó. Observa que essa técnica, ela é muito fácil, não tem muita dificuldade, não tem muitos passo a passo. Você vai escolher uma cor, tá? Clara, até metade dos olhos e depois uma cor mais intensa, uma cor média. Com um pincelzinho de esfumar, você vai aplicando, começando de baixo para cima, da raiz dos cílios, superior, né? Como vocês podem ver, você vai começar porque é aonde vai vir mais intensidade da sombra e quando chegar lá em cima na sobrancelha, as cores tem que estar mais esfumada, tem que estar mais diluída. E isso você consegue fazendo essa técnica. Vai com o pincel, pega o pincel e começa aplicando da raiz dos cílios e subindo devagar com o restinho que fica. Agora, eu peguei um pincelzinho, gente, observa o formato do pincel. Às vezes você não tem a marca, mas você tem pincéis aí próximo. Esse pincel, ele é um cônico de esfumar e ali eu marco bem o côncavo dela. Observa, ó. Então, eu vou marcar o côncavo dela com um pincelzinho mais fininho, pequeno, não é um pincel grande, porque pincel grande eu não vou conseguir fazer esse trabalho do côncavo. Vou escolher uma cor mais intensa, observa que também é um marrom mais avermelhado, mais alaranjado, melhor dizendo, tá? Então, a gente consegue uma transição boa. Então, ó, observa que é uma cor média, certo? Laranja, um marrom mais alaranjado e depois eu vou com um marrom alaranjado mais intenso. Então, você pode substituir esse esfumado com qualquer cor, tá? Respeitando sempre a característica da sombra. Então, eu escolhi uma sombra média e depois eu vim com uma sombra mais escurinha ali para aplicar no côncavo. A gente fez aquela marcação. Agora eu venho com o pincelzinho de esfumar, que ele é achatadinho e ali eu tava tirando a transição, tá? Agora eu venho com uma sombra cintilante que ela reflete um brilhinho e bem ali na transição eu venho e aplico com o anelar mesmo. O anelar, ele é maravilhoso, acho que é um pincel incrível. É o nosso dedinho anelar, porque ele consegue trazer uma alta pigmentação para sombra cintilante. Então foi isso que eu fiz. Venho com o pincel bem pequenininho para tirar a marcação que tinha ali em algumas regiões. Então, vem com o pincel bem pequenininho, a gente vai tirando as marcações, tá? Deixando mais intenso. Quanto menor o pincel, mais intenso fica a sombra. Então, leve esse conhecimento para a técnica que você quer aplicar. Coloca um pouquinho mais de sombra cintilante. Olha que lindo que tá esse esfumado, um esfumado pôr do sol. Uma técnica fácil, não é difícil de fazer. Agora eu vou para um próximo passo, um outro nível. Você pode até parar por aqui com essa técnica, colar os cílios e tá tudo bem. Mas vamos fazer uma outra técnica aqui, que é um delineado infinito. Então, eu vou pegar um pincel de delineado, que é aquele pincelzinho chanfrado. Vou fazer ali um delineado, mas eu não vou puxar gatinho, tá? Ele vai ficar nessa proporção. Observa que aonde é o ponto alto da sobrancelha, ele para ali,
tá? Ele não para depois que acaba o olhinho, ele para ali no ponto alto da sobrancelha. Segue essa medida aí para toda cliente que vai dar bom. Agora você pega um pincel bem pequenininho, esse é da Macrilan, não me lembro o nome, mas observa a característica, gente, do pincelzinho. Ele se chama cônico e ele é de esfumar. Tudo que eu quero, uma maior intensidade, menor é o meu pincel, tá? Então eu venho e vou esfumando o finalzinho desse delineado, olha isso. E como que se esfuma, Gé? Você esfuma sujando o teu pincelzinho com um delineador, delineador não, com um diluidor de maquiagem. Você vai melar as cerdas do seu pincel e ali ele vai esfumar bem o finalzinho desse delineado, porque a gente vai fazer o quê? Um delineado infinito. Como eu disse, você poderia acabar antes do delineado, mas aqui a gente vai aprender outra técnica também. Então, gente, aqui a modelo estava olhando a técnica e ela ficou, nossa, Jé, que lindo! Vamos para o nosso próximo passo, tá? Observa de ladinho como que ficou, né? Fica aquela marcaçãozinha, a gente vai tirar agora e fazer toda essa finalização. Então, eu venho com o pincelzinho, volto com o pincelzinho, vamos esfumar bem. E agora, eu vou vir com uma cor mais intensa. É um marrom super escuro, tá? Se você não tiver esse marrom escuro, tu vai fazer o quê? Você vai pegar, ó, virei aqui do lado para vocês verem. Vocês vão pegar um marrom, o mesmo marrom que vocês utilizaram ali para fazer o côncavo, você pode usar o marrom e sujar ele com um pouquinho de preto, porque ele precisa ficar escuro. Porque se você tentar esfumar o delineado infinito com um marrom médio, vai ficar marcado. A gente vai ver aonde acabou o preto. A gente precisa esfumar o preto. E como esfumar o preto, não se esfuma o delineado infinito preto com preto. Você tem que esfumar com outra cor escura, porque senão o preto ele vai tomar conta ali de toda a sua técnica e vai ficar tudo preto, não vai ficar ali a transição. Tá fazendo sentido para vocês? Qualquer dúvida você comenta aqui que eu volto e te respondo. Mas o que eu quero dizer, o preto você não esfuma com preto. A bordinha do preto você vai esfumar com uma cor escura. Nesse caso, eu tô esfumando com um marrom, que ele tem um subtom mais avermelhado. Observa que toda essa técnica, ela é de cores quentes e isso facilita melhor o meu trabalho. Todas essas cores, ela começou com o amarelo e foi pro laranja. E do laranja vim pro marrom avermelhado. Por quê? O laranja tem vermelho, então observa que no canto interno, tá? Essa aqui é uma combinação análoga, porque no canto interno tem amarelo, depois tem o laranja, depois tem cores que tem tons avermelhados. E isso eu consigo fazer uma transição boa também, porque são cores análogas, são cores que tá uma do ladinho da outra, e respeitando também a intensidade das cores. Então foi uma cor clara, uma cor média, uma cor bem intensa. As cores intensas, ela tem que sempre ficar no finalzinho do olho, tá? Para essa técnica aqui. Então, observa que eu venho com a cor mais forte e ali a gente vai fazendo todo o acabamento dessa técnica, que é o delineado infinito, com um pincelzinho pequeno. Olha como um pincelzinho pequenininho, tá? Esse pincelzinho é da Macrilan, é fácil achar, preço acessível. Depois vocês me lembram aqui embaixo, fala, Jé, me passa a numeração desse pincel da Macrilan que eu passo para vocês, tá bom? Porque agora eu não consigo de cabeça lembrar para vocês. Então, a gente vem com toda essa técnica, com esse pincelzinho pequenininho, a gente consegue desenhar bem, compreendendo, tá? As características de cada sombra, uma sombra intensa no lugar, uma sombra escura no lugar escuro, onde tem que ser, né? Uma sombra média, depois uma sombra com uma intensidade clara. Comparando com as três, o amarelo é mais claro, tá? Então, cada sombra, ela tem o seu lugarzinho. Respeite sempre que vai dar super certo. Vou vir intensificar ali a sombra cintilante, tá? A sombra cintilante, você consegue entregar uma alta cobertura aplicando com o dedinho anelar mesmo. Venho, dou acabamento com o pincelzinho chanfrado,
com o delineador em gel para ficar bem pretinho, tá? Na foto, é interessante você sempre intensificar. Se você tá fazendo, presta atenção, se você tá fazendo uma maquiagem que é para mostrar o teu serviço, mostrar o esfumado, é interessante você fazer sempre as cores mais pigmentadas, porque na foto acaba ficando um pouquinho mais claro, tá bom? Vou vir ali com um pó compacto e com uma esponjinha redonda, tá? Essa esponjinha da MAC, mas pode ser qualquer esponjinha redonda ali, você vai conseguir fazer esse acabamento que é vir com pó no mesmo tonzinho da pele e deixar esse esfumado mais arqueado, fazer a limpeza. Então, você vai fazer uma limpeza na diagonal. Agora, eu venho com um pincelzinho pequenininho para fortalecer ali o côncavo dela. Então, eu faço uma cor, pego uma corzinha um pouquinho mais alaranjada para a gente fazer um côncavo, um desenho. Então, você pode fazer a técnica do esfumado e depois para você fazer um côncavo, né? Você pode vir com um pincelzinho pequenininho e ali na região que você quer que sobre, que você quer fazer um côncavo mais marcado, é só você vir com esse pincel que ele vai intensificar as cores, tá? Porque ele é pequenininho e isso vai deixar a cor mais forte. Então, todo o acabamento, quando eu abaixo, dependendo da intensidade das cores, eu vou limpando o pincel, tá? Então, observa que eu usei o mesmo pincel. Primeiro, eu utilizei na região interna, que eu queria que fosse mais claro, e depois eu usei ele na região externa com uma cor escura. Então, deu bom. Venho com um delineador líquido, porque assim, quando você vem com o delineador em gel e depois você vem com o delineador líquido, a sombra, ela fica super... A sombra não, perdão. O delineado, ele fica mais forte, tá? Fica bem preto. Então, se você quer que o esfumado fique bem preto, esse é o truque. Faça com o delineador em gel primeiro, depois você vem e faz com um delineador líquido. Gé, que marca? A marca que você tiver aí, porque vai dar bom nesse passo que eu tô falando pra vocês, tá? Vai ficar bem pretinho. Então, ali eu utilizei, como vocês podem ver, olha como ficou bem pretinho, porque eu utilizei 2 delineadores, tá? Primeiro o em gel e depois o líquido. Faço o acabamento, vejo se caiu alguma coisinha na pele, pego um pozinho do tom da pele dela, certo? Pincelzinho de esfumar, só que com o pó compacto, tá? A gente vai limpando alguma coisinha que possa ter caído na pele. Então, a gente faz todo esse acabamento para entregar um resultado bonito para nossas clientes. Venho, faço o esfumadinho ali no finalzinho e agora nós vamos finalizar essa maquiagem incrível que você aprendeu aqui nessa aula. Eu quero fazer um delineadinho interno, tá? Então, por isso que eu troquei de lugar e fiz um delineadinho interno bem sutil. E para deixar ele bem fininho, peguei um corretivo do tonzinho da pele dela e fiz o acabamento para ficar bem fininho, aquele delineadinho interno, que não pode ficar muito grosso, né? Ficar bem sutil nessa proposta que eu quis mostrar aqui para vocês, tá? Então, faço todo acabamento. O pincel que eu escolho é um pincelzinho pequenininho, pode ser aquele pincelzinho de aplicar batom, que ele é mais achatado, né? Um língua de gato bem fininho, você consegue. Apliquei um batom e esse é o resultado da nossa maquiagem. Eu quero que vocês me ajudem. Qual nome você daria para essa técnica com essas cores? Eu acho que lembra muito as cores da África, savana. Que tal? Esfumado África, esfumado savana. Que nome você daria? O que te lembra essas cores? Me ajuda aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Um grande beijo e até a próxima aula.